de ontem que todo mundo tá me questionando sobre o varejo por causa, claro, dessa atual crise. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Via Varejo. A gente tem um relatório completo no link da descrição, mas eu já te peço para ficar atento aqui nesse vídeo para entender se vale a pena ou não investir nessa empresa. Olá, meu nome é Gabriela Mosman, sou analista de investimentos da Suno Research e nesse vídeo eu quero te guiar sobre o que é a Via Varejo e também analisar alguns indicadores. Para a gente começar a entender, vamos primeiro descobrir o que é essa empresa, né? A Via Varejo, como o próprio nome diz, ela é uma empresa que ela atua no setor de varejo no Brasil. Ela foi fundada em 2010 com a união das Casas Bahia e do Ponto Frio. Assim, para a gente entender a Via Varejo, a gente vai precisar conhecer a história dessas duas empresas. Além disso, a companhia também ela é dona da fabricante de móveis Bartira e da marca Extra.com.br. Vamos voltar então pro Ponto Frio, que teve a sua história no início de 1946 no Rio de Janeiro. Era uma empresa de atacado que importava pneus e outros artefatos. Porém, ele logo começou a venda de eletrodomésticos com a importação das geladeiras e teve a sua primeira loja aberta em 1950, no centro do Rio de Janeiro. A partir daí, a empresa iniciou a sua expansão, claro, inicialmente nessa região do Rio de Janeiro e depois fora do estado. Ela chegou em Brasília na década de 1970 e em seguida aos estados de Goiás e Minas Gerais. Com a aquisição das Casas Buri, JH Santos e a rede de varejo de Sapel, a empresa ela firmou sua expansão para São Paulo e para o sul do país entre 1990 e 2000. Já em 1996, o Ponto Frio possuía um sistema de vendas à distância com o lançamento do seu site na internet. Atualmente, a empresa ela possui mais de 200 lojas espalhadas pela região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Agora, olhando para outra empresa impactante para a composição da Via Varejo, as Casas Bahia, que não teve uma história muito diferente. Em 1952, o Samuel Klein ele começou vendendo produtos de porta em porta na região de São Caetano do Sul, em São Paulo. Em 1957, conseguiu fundar sua primeira loja física. O nome da empresa veio em homenagem à grande quantidade de retirantes baianos para os quais o Klein ele vendia os seus produtos. Então é bem bonito a gente pensar nisso, né? Entre os seus concorrentes estavam as casas pernambucanas em São Paulo desde 1910. Com isso, o Klein ele aumentou a variedade de produtos e começou a trabalhar com móveis, colchões e outros itens. Em 1964, as lojas passaram a vender eletrodomésticos e daí em 1970 já tinha 7 filiais. Assim foi dado o início do processo de expansão, com a abertura de unidades em São Paulo, na Baixada Santista. Hoje a empresa aí tem mais de 850 lojas distribuídas em 20 estados, por todas as regiões do Brasil, além do Distrito Federal. História contada, a gente precisa entender um pouquinho da composição acionária da Via Varejo. Ela era, até junho de 2019, controlada pelo GPA, Grupo Pão de Açúcar, que detinha 36,27% do seu capital social. No entanto, o Pão de Açúcar ele acabou vendendo toda a sua participação na transação avaliada por 2,3 bilhões. Com isso, a Via Varejo voltou a ter a família Klein como controladora. Por se tratar de uma empresa de varejo, a gente espera que a maior parte das receitas venha prioritariamente por venda de produto. Porém, a empresa ela também tem outros meios de receita. Por exemplo, ela vende mercadorias, que é 88,9%, serviços de frete e montagem é 1,41% das receitas, e a gente tem serviços financeiros, crediários e cartões que chegam a quase 9% das receitas. Nem só de historinha a gente faz esse vídeo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos indicadores no Suno Analítica. A gente batendo o olho aqui rapidamente, alguns indicadores podem ser um pouco assustadores. Por exemplo, o ROI, que é muito negativo. Isso dá uma chamadinha de atenção. Se caso você é um analista e quer ir um pouco além desses indicadores principais aqui para entender um pouquinho mais sobre a empresa por causa de algumas peculiaridades
do varejo em si, um indicador que é interessante de observar é a receita operacional líquida, que seria o ROL. Esse indicador ele contém o montante recebido pela companhia através da venda de seus serviços ou produtos, que em 2011 a empresa tinha um ROL de 21,01 bilhões. Já em 2019, o valor foi de 25,65 bilhões, um crescimento médio anual de apenas 2,5%. A gente olhando a margem bruta aqui pode até parecer um pouquinho interessante, mas a gente trazendo aqui, a gente consegue ver que ela veio se deteriorando um pouquinho aqui nesse último período. O indicador chegou a 33,83% no início de 2017, mas acabou fechando aí em torno dos 28,62% em 2019. Outro fator que também chama a atenção é o lucro líquido da companhia, que não tem apresentado consistência nos últimos anos. Apenas em 2019, a companhia terminou o ano com um prejuízo de 1,43 bilhão. No último trimestre de 2015, ela obteve um lucro líquido de 14 milhões. O endividamento da empresa é uma grande parte do passivo, e essa relação do seu endividamento nos últimos anos, a companhia mantinha sua dívida líquida em torno de umas 2 a 3 vezes o EBITDA. No entanto, em 2019, esse valor ele acabou disparando, chegando próximo a 10 vezes, configurando um alto nível de endividamento e, assim, alavancagem. Como nem só de análise de indicadores a gente faz uma análise de investimentos, a gente tem que lembrar algumas notícias. No fim de março desse ano, a companhia ela concluiu suas investigações sobre uma fraude financeira nos seus balanços e apurou impactos de 1,19 bilhão nos resultados do quarto trimestre de 2019. Em novembro do ano passado, o Suno Notícias fez uma reportagem exclusiva falando dessa investigação da Via Varejo. Segundo fontes, os executivos da companhia eles estavam contabilizando despesas como CAPEX, que é o Capital Expenditure, investimentos para melhoria de operações, quando, de fato, o dinheiro havia sido gasto com OPEX, que é o Operational Expenditure, ou seja, despesas operacionais. Uma vez que o OPEX é uma despesa que entra no DRE, que é o demonstrativo dos resultados do exercício da empresa, há um impacto direto no lucro. O DRE, você consegue ver ele aqui, ó, demonstrativo de resultados. Já por outro lado, se a despesa ela é colocada como CAPEX, ela se transforma em um ativo da empresa. Com isso, ela aumenta o seu lucro no trimestre e constrói um ativo que não existe. Essa apuração de investigação em março agora, ela apontou que essa fraude contábil ela foi devido à manipulação da provisão para processos trabalhistas da empresa. E o diferimento foi indevido na baixa de ativo, além de contabilização de passivos fora das suas respectivas competências mensais. Vale lembrar também que a empresa ela destacou falhas nos controles internos que acabaram resultando em erro de contas de provisões para processos trabalhistas e garantias judiciais da própria empresa. Outro fato recente que merece um destaque toda nessa nossa análise é a divulgação dos resultados da empresa para o primeiro trimestre de 2020. Apesar da crise causada pela pandemia, a companhia ela teve um lucro líquido de 13 milhões, revertendo o prejuízo de 50 milhões do mesmo trimestre do ano passado, 2019. O resultado da empresa ele foi sustentado pelo ótimo desempenho do seu e-commerce, o vendedor online. Em abril, a companhia atingiu 70% do seu orçamento total previsto, sendo que aproximadamente aí 80% das suas lojas físicas estão fechadas. Vale citar que a companhia tem sim uma posição de caixa muito elevada e isso traz uma segurança maior para enfrentar sim essa crise do coronavírus. Ok, Gabi, mas o que concluímos de tudo isso? Então a gente precisa retomar a discussão sobre aí o histórico de resultados da Via Varejo, que é, vamos ser sinceros, um pouco animador, com resultados fracos de receitas e lucros, além do alto nível de endividamento. Há ainda também toda a questão da possível oferta subsequente primária de ações. A captação seria sobretudo para fortalecer a sua posição de caixa e não para investir na expansão de novos negócios da companhia, o que, na nossa percepção, Suno, diminui a geração de valor para o acionista. Vale ressaltar, claro, que a Via Varejo está investindo muito
Na questão online, nesse fortalecimento, e caso seus esforços eles prosperem e a empresa ela realmente consiga replicar algo parecido com o que a Magazine Luiza fez, é possível que a empresa sim seja um turnaround de sucesso. Diante desses destaques, eu acredito, como analista CNPI, que ainda não há clareza sobre o possível turnaround da empresa, de modo que eu prefiro avaliar a capacidade de execução e a estratégia dessa empresa. No mercado atual, hoje, eu vejo inúmeras outras empresas com oportunidades muito melhores e preços mais baixos sendo negociados e que oferecem muito menos risco ao investidor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você deixar aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que a gente analise aqui no canal da Suno e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!